Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do projeto EducaBalsas. Me chamo Samuel e na aula de hoje vamos trabalhar com problemas com números reais. A unidade temática da aula vai ser números, a habilidade a ser desenvolvida vai ser a de resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Nesta aula você vai aprender a associar o problema à operação entre números reais, calcular potências de expoentes inteiros e fracionários e operar com números reais. A princípio, vamos entender em que basicamente consistem os números reais. Reunindo-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais, formamos o conjunto dos números reais representados por R. Então, vamos aqui falar um pouquinho de cada conjunto numérico desse. Começando aqui pelo conjunto dos números naturais. O que vem a ser o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros, positivos. Então, vou começar aqui no 0, aí vem 1, 2, 3, 4, e aí vai até o infinito. Os números inteiros, que é simbolizado por Z, ele vai incluir os números naturais, certo? Essa parte positiva, e os números negativos, tá? Então, perceba que o conjunto dos números naturais, aqui na representação dos conjuntos, ele está incluso dentro dos números inteiros, porque vai ser acrescentado os números negativos. Então, tem o menos 1, menos 2, menos 3, aí vai infinito para a esquerda. E do mesmo modo, 1, 2, 3, 4, e vai crescer infinitamente. Esse é o conjunto dos números inteiros. Já os números os números racionais, que é simbolizado por Q, aí vão estar inclusos os números naturais, os inteiros, ainda os números fracionários e os números decimais. Tá? Aí vou acrescentar os números que são frações e os números decimais, que são aqueles números que possuem vírgula, né? Com o seguinte detalhe: esses números decimais, eles têm que basicamente ser finitos, e se infinitos, formarem uma dízima periódica, né? Ou seja, como vimos em aulas anteriores, o que basicamente consiste uma dízima periódica? Eu tenho aqui, vamos colocar com um exemplo. Eu tenho 0,3333. Perceba o seguinte: esse algarismo 3, ele vai se repetindo dentro do número sucessivas vezes. Então, existe um padrão de repetição. Por mais que ele seja infinito, existe um padrão nessa dízima. Então, eu digo que ela é periódica, que existe uma periodicidade, um padrão de repetição. Então, esse número ele é considerado como racional. Agora, já o irracional, ele é uma dízima periódica. No entanto, não existe um padrão de repetição aqui, após a vírgula. Esses algarismos, eles vão surgindo de modo aleatório. É o que acontece com o número π. O número π, ele é equivalente a 3,14 e uma porção de algarismos aqui que vão se alternando, sem necessariamente existir um padrão de repetição. Tá? Então, ele é enquadrado aqui como um número irracional. E o conjunto formado por todos esses outros conjuntos numéricos é o que é chamado de conjunto dos números reais. Tá? É o que é o objeto de estudo aqui da nossa aula. Então, como exemplo, vamos aqui, observe os números a seguir. O que eu tenho aqui, menos 2, 5 sobre 3, menos 1,5,
3, uma dízima periódica, 7, o π, 6 e raiz quadrada de 2. Quais deles pertencem ao conjunto, letra A, dos números naturais? Então, números naturais são todos os inteiros positivos, não é isso? E o zero. Então, vamos lá, vamos observar aqui. Menos 2 é natural? Não, é negativo, não é isso? 5/3 é natural? Não, né? Está na forma de fração. Aqui é decimal, dízima periódica. Então, eu vou ter aqui como número natural o 7 e o 6. Então, vamos colocar aqui, ó, 7 e 6. Agora, números inteiros. Números inteiros, como vimos anteriormente, então, vou colocar o conjunto numérico aqui, ó, naturais, tá? Os números inteiros vêm logo depois, né? Então, os naturais estão dentro dos números inteiros. Então, todo número natural, ele é também inteiro. Então, eu posso já repetir aqui o 7 e o 6, porque ele é também inteiro. E vamos ter mais alguma coisa aqui? Vamos lá. Menos 2 é inteiro também. Aí a parte na reta real, ele vai estar antes do zero, não é isso? Ó. Tem menos 1, menos 2. E vou ter mais algum? Não, né? Ó, 5/3 é o número fracionário, o número decimal. Decimal, o π é o número decimal também. Raiz de 2, o resultado vai dar um número decimal. Então, não temos, né? Agora vamos para a letra C. É um inteiro, mas não pertence a N, aos naturais. Então, é inteiro e não pertence aos naturais. Então, ele não pode ser positivo. Eu vou excluir o 7 e o 6 e vou ficar com menos 2. E para finalizar, a letra D é um número, não dá para ver muito bem, mas é um número racional, mas não pertence a Z. Ou seja, é o Q, né? Número racional, mas não pertence a Z. Então, vamos observar aqui, eu vou ter, ó, todo número natural e inteiro, ele é também racional. O que eu vou acrescentar aqui nos racionais são os números com vírgula e as frações. Então, eu já posso colocar aqui o 7. Ah, não, mas aqui na questão ele quer que não pertença aos inteiros, não é isso? Então, eu vou excluir os inteiros. Então, para não pertencer aos inteiros, eu vou ter que tirar o 7, o 6 e o menos 2. Então, vai me sobrar aqui, ó, 5/3, menos 1,5, 0,333. Não vou poder colocar nem o π e nem vou poder colocar o raiz quadrada de 2. Por quê? Porque se tratam de números irracionais, tá? Esse aqui, no caso, ele é racional porque é uma dízima periódica. Eu posso representar ele na forma de uma fração irredutível, tá? Então, o que temos aqui, ó, 5/3, como número racional que não pertence aos inteiros, tá? Atenção nesse detalhe, porque se tivéssemos que citar só os racionais, aí eu teria que incluir o 7, o 6 e o menos 2, mas o exercício ele coloca essa condição da exclusão dos racionais que são também inteiros. Então, não vou colocar nem o 7, nem o 6, nem o menos 2 para essa questão. Mas vou colocar 5/3, menos 1,5 e 0,3333. Os números reais possuem algumas simbologias e é o que a gente vai ver agora. O R é a representação para números reais. No entanto, o R com asterisco, ele indica o conjunto dos números reais não nulos. O que necessariamente quer se dizer com isso? Vão ser todos os números reais, com exceção do zero. Você vai colocar tudo nesse conjunto, menos o zero. O R com o sinal de mais aqui, o sinal positivo subscrito, ou seja, aqui embaixo, ele vai indicar o quê? O conjunto dos números reais não negativos. Então, o que necessariamente eu vou colocar dentro desse conjunto aqui, representado por esse símbolo? Todos os números reais
que não sejam negativos. Então, vai incluir todos os positivos e o zero. O R com o sinal negativo aqui subscrito, escrito embaixo, representa o conjunto dos números reais não positivos. Então, vou excluir todos os positivos e vão ficar nesse conjunto aqui somente os negativos e o zero. Já o R com asterisco e o sinal positivo, ele vai indicar o conjunto dos números reais positivos. Então, aqui já se tira todos os negativos e o zero. E o R com asterisco e o sinal de menos subscrito vai indicar o conjunto dos números reais negativos. Então, vou excluir todos os positivos e o zero também. Vamos aqui para o exemplo 2. Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsas. Letra A. 3 pertence aos números reais. Então, vamos lá. Quais são os números reais? Os números reais são os naturais, os inteiros, os irracionais. Como o 3 ele é natural e é inteiro, então é verdadeiro. Agora, o que eu tenho aqui, ó, na letra B. Menos 2 não pertence aos reais não negativos. Então, vamos colocar os reais não negativos aqui, que fica melhor para entender. Quais são os reais não negativos? São os positivos e o zero. Então, o que eu vou ter? Vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ele está dizendo que o menos 2 não pertence a esse conjunto. É verdadeiro, não é isso? Ele não pertence a ele. Ó. Agora vamos para o π. π não pertence aos reais não positivos. Vamos lá. Vamos colocar aqui os reais não positivos. Vai ser o 0. Aí tem o quê? Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. π não pertence a esse conjunto? Sim, porque o π é positivo, não é isso? Então, ele não pertence aos reais não positivos. Então, é verdadeiro. Agora, vamos aqui. Menos raiz de 3 pertence aos reais negativos. Vamos ver se o menos raiz de 3 pertence aos reais negativos. Quais são os reais negativos? Os reais negativos, no caso, seria o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aí vai até infinito. O menos raiz de 3 pertence aos reais negativos? Pertence, né? Então, verdadeiro também. Continuando. Potência de um número real com expoente inteiro negativo. Nós vamos compreender agora qual o significado da presença de um expoente negativo em um número inteiro ou em uma fração. De um modo geral, para todo número real A, com A diferente de zero, temos essa relação. A elevado a menos 1 é equivalente a fazer 1 sobre A. Portanto, se eu tenho 10 elevado a menos 1, como se trata a base aqui de um número inteiro, eu vou colocar 1 aqui no denominador. E vamos inverter. Vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1. 1 sobre 10 elevado a 1 dá 10. O mesmo modo eu vou fazer aqui na letra B. Sinal negativo indica o quê? Que eu devo inverter esses valores aqui na fração. O 5 vem para cima, o 3 vai para baixo. Vai ficar 5 sobre 3 elevado a 1. 5 sobre 3 elevado a 1 dá 5 sobre 3. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, não é isso? Agora, finalizando, eu tenho menos 3 elevado a menos 1. Perceba novamente que eu tenho, olha, esse valor inteiro elevado a um número negativo, com expoente negativo. Vamos considerar que tenha 1 aqui embaixo. Vai ficar 1 sobre 3, menos 1 sobre 3, menos 1 terço elevado a 1.
vai passar a ser positivo, tá? Quando eu inverto. E qualquer número elevado a 1 dá ele próprio. Então, tenho menos 1 sobre 3. Continuando aqui, vamos ver outro caso para a potência com expoente inteiro negativo. De um modo geral, para todo número real A, com A diferente de zero, temos A elevado a n, que é o equivalente a 1 sobre A elevado a n, que é igual a 1 sobre A n, sendo n um número natural. Basicamente é o que fizemos anteriormente. Tá? Na letra A, o que tenho aqui? 5 elevado a menos 2. Então, vamos considerar que tenha 1 aqui embaixo, tá? Porque o 1 é elemento neutro. Então, se pegarmos 5 e dividir por 1, vai dar o próprio 5. Então, não vai influenciar em nada no resultado final, mas vai ajudar a gente aqui na compreensão do significado desse sinal negativo no expoente. Então, vou inverter, o 1 vem para cima, o 5 vai aqui para baixo, e esse sinal negativo ele passa a ser positivo. Então, o que eu vou ter? 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Vamos resolver a potência. 1 ao quadrado dá 1, 5 ao quadrado dá 25. Continuando, na letra B, novamente, expoente negativo indica inversão. Vamos inverter, 7 sobre 4. Agora, o expoente passa a ficar positivo. E vamos ter aqui 7 ao cubo e 4 ao cubo. 7 ao cubo é equivalente a fazer 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. E 49 vezes 7? 49 vezes 7. 9 vezes 7, 63, vai 6. 4 vezes 7 dá 28. 28 com 6, 34. Então, temos 343. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vai dar um total de 343 sobre 64. E finalizando aqui, eu tenho menos 2 elevado a menos 4. Então, vamos inverter, sinal de menos indica inversão. Sinal negativo, vai ficar menos 1 sobre 2 elevado à quarta. Aqui eu nem vou me preocupar com o sinal da base, porque o expoente é par. Sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Menos 1 à quarta dá 1. Aliás, 1 à quarta dá 1. 2 elevado à quarta é o equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16. Vou chegar aqui em 1 sobre 16. Vamos aqui para o exemplo 3. Determinar o valor da expressão 3 elevado a menos 1 mais 2 elevado a menos 2 menos 4 elevado a menos 1. Então, vamos lá. Vamos observar já aqui os expoentes negativos. Então, vamos inverter todos esses valores primeiro aqui, tá? Então, 3 a menos 1 vai ser equivalente a fazer, vamos lá, como se tivesse 1 aqui e 1zinho, né? Vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1, mais 2 a menos 2 vai ser equivalente a fazer 1 sobre 2 elevado a 2, menos 1 sobre 4 elevado a 1. Então, vamos lá. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, vai ficar 1 sobre 3 mais 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Continuando. Aí aqui, eu já inverti aqui, né? Deixa eu só apagar esse menos 1 aqui. Está invertido, então aqui é 1. Vai ficar menos 1 sobre 4 elevado a 1, que dá menos 1 sobre 4. Um terço mais 1/4, menos com menos dá mais
mais 1/4. Aqui, essas duas frações dá para serem somadas, porque o denominador é o mesmo. Então, posso fazer 1 sobre 3 mais 1 mais 1 dá 2, e vou repetir o 4. Para que possamos somar essas duas frações agora, como os denominadores são diferentes, eu tenho 3 e 4, vou ter que tirar o MMC. Então, MMC de 3 e 4, 3 por 3 que dá 1, 4, baixo 4, 4 por 2 que dá 2, e 2 por 2 que dá 1. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Vai ficar como? Vou fazer nesse cantinho aqui. 12. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Mais 12 por 4 dá 3. 3 vezes 2, 6. Vamos chegar aqui um total de 4 mais 6, 10. 10 sobre 12. Simplificando, por 2, daí dá para dividir por 2. 10 por 2 dá 5. E 12 por 2 dá 6. Vamos para mais um exemplo aqui. Exemplo 4. Para A diferente de 0, no caso esse A aqui, ó, e x diferente de 0, escrever a expressão com expoentes positivos. Então, a princípio, observe, ó, tem um expoente aqui negativo e tem o outro expoente negativo. Vamos resolver esse que está dentro do parêntese primeiro. Então, vai ficar como? Sinal negativo, perceba que ele está somente no x. Então, vai ficar como? Vou repetir normal, 2a ao cubo, vezes, agora o x eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre x elevado a menos 1. Vamos multiplicar logo esse 2a ao cubo vezes 1. 2a ao cubo vezes 1 dá 2a ao cubo sobre x elevado a menos 1. Sinal negativo no expoente indica inversão. Vamos inverter. O x vem para cima e o 2a ao cubo vai para o denominador. Então, vou chegar aqui na expressão x sobre 2a ao cubo. Mais um exemplo. Um número real x está o quê? X é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado a menos 1, dividido por 2 elevado a 0 menos 2 elevado a menos 1. Qual é o valor desse número? Novamente, vamos aplicar aqui as propriedades da potenciação, principalmente a que se refere ao expoente negativo. Então, vamos lá. Vamos fazer o que está dentro do parêntese primeiro. Então, 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá sempre 1. 1 mais, ó, perceba que eu tenho aqui expoente negativo, então eu vou ter que inverter esse 2. Imagino que tem um umzinho aqui embaixo, então vai ficar 1 sobre 2. Dividido, 2 elevado a 0 dá 1. Menos, novamente aqui, ó, 1 sobre 2. Vamos resolver o que está dentro do parêntese, depois a gente efetua essas divisões. Então, vamos lá. O MMC, como só tem 2 aqui no denominador, vai ser o próprio 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Dividido por... Vamos aqui para o segundo parêntese. Novamente aqui, ó, tem um número inteiro menos uma fração. Não dá para simplesmente pegar esse valor e subtrair pelo valor seguinte em cima. Vou ter que fazer o MMC, como eu fiz aqui no primeiro parêntese. Então, o MMC para essa situação aqui vai ser o próprio 2. Então, 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1 dá 1. Vamos concluir o cálculo agora. X vai ser igual a 2 mais 1, 3.
3 sobre 2, dividido. 2 menos 1 dá 1, 1 sobre 2. O que eu tenho agora aqui? Ó? Eu tenho uma divisão de duas frações. Para a divisão de duas frações, o que vamos fazer? Vamos repetir a primeira fração, 3 sobre 2. Vamos mudar a operação, transformá-la numa multiplicação e inverter a segunda. Vai ficar 2 sobre 1. Finalizando aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 3 vezes 1, 3. Então, x é igual a 3. Já aqui no exemplo 6, temos o quê? Que o número real, r, é tal que r é igual a menos 2 ao quadrado mais 1/3 elevado a menos 1 sobre menos 2 à quarta mais menos 3 ao quadrado mais 4 elevado a zero. Vamos fazer por partes aqui. Vamos começar pelas potências. R, vou repetir R aqui. Eu tenho menos 2 ao quadrado. Aqui, aquela regra do expoente par, ela não vai se adequar, não vai ser usada. Por quê? Porque esse menos 2, ele não está dentro do parêntese. Então, o valor que está sendo elevado a 2 é simplesmente o 2. Então, o que você vai fazer? Vamos repetir o sinal negativo. E 2 ao quadrado dá 4. Mais sinal negativo, né? O que significa o sinal negativo? Vou inverter a fração. Vai ficar, o 3 vem para cima, 1 fica embaixo. Vai ficar 3 sobre 1 elevado a 1. Novamente aqui, vamos a menos 2 à quarta. Menos 2 à quarta, novamente a base não está dentro do parêntese. O que está indicando que somente o 2, o valor 2 está sendo elevado à quarta. Então, vou repetir o sinal de menos. E 2 à quarta vai ser o equivalente a fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, eu vou ter menos 16 mais, agora sim, menos 3 dentro do parêntese elevado à quarta. Então, não vou me preocupar com o sinal, porque eu sei que o valor vai ser positivo, porque o expoente é par. 3 ao quadrado dá 9. Mais, e 4 elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero dá sempre 1. Vamos concluir aqui. Vai ficar menos 4 mais 3 dividido por 1 dá 3, e 3 elevado a 1 é 3. O que eu tenho aqui embaixo? Ó? 9 mais 1, 10, e 10 menos 16 dá menos 6. E finalizando, menos 4 mais 3, menos 1. Vou repetir o menos 6, menos com menos dá mais. E vou ter o valor de 1/6. No exemplo 7, eu já tenho expoentes na forma de fração. Então, já tem um detalhezinho que vai mudar. Um expoente na forma de fração, ele pode ser representado por meio de um radical. Aliás, uma potência com expoente fracionário, ela pode ser um valor expresso como radical. Vou pegar só essa primeira parte aqui da expressão. Aqui eu tenho a expressão A igual a 8 elevado a 1/3 mais 16 elevado a 1/4 menos 2 ao quadrado mais 8 elevado a 4/3. Ele quer que você determine aqui o valor de A. Então, vamos fazer por parte. Eu vou pegar só esse 8 elevado a 1/3. O que necessariamente essa potência quer nos dizer? O que ela representa necessariamente? Vou pegar a base, vou repeti-la, e vou colocar dentro de um radical. O valor do denominador, ele vai ser o índice. E o numerador vai ser o expoente dessa base, que aqui ela vai passar a se chamar radicando. Então, 8 elevado a 1 dá o próprio 8.
Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 8. Como calcular a raiz cúbica de 8? A princípio, eu vou ter que fatorar esse 8. Então, o 8 vai ser equivalente a fazer o quê? 8 por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, tenho aqui 2 ao cubo. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo é só cortar o índice aqui, está igual o expoente, corto, o resultado dá 2. Então, 8 elevado a 1/3 é o equivalente à raiz cúbica de 8, que dá 2. Tá? Vamos fazer o mesmo aqui para o 16 elevado a menos 4 e para o 8 elevado a 4/3. Aí, vamos colocar na expressão. Então, o primeiro aqui, 8 elevado a 1/3, deu 2. Vamos colocar 2 aqui, 2. Mais, vou apagar essa parte. Vamos fazer agora 16 elevado a 1/4. 16 elevado a 1/4, como a gente fez anteriormente, vai ser o equivalente aqui. Vou repetir o 16, o 4 é o índice, o 1 é o expoente. Então, vai dar raiz quarta de 16. 16 elevado a 1 é 16. Então, vamos lá. 16, se formos fatorar aqui, é o equivalente a fazer 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Ou fazer 2 à quarta. Vamos lá, fatora no 16 aqui, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Então, é equivalente a fazer 2 à quarta. Como eu tenho raiz quarta, e o 16 é 2 à quarta, eu simplesmente vou cortar. E o resultado vai dar 2. Então, 16 elevado a 1 sobre 4 dá 2. Por quê? Porque 16 elevado a 1 sobre 4, 1 sobre 4 é o equivalente à raiz quarta de 16, que dá 2. Agora aqui, vamos lá. Menos 2 ao quadrado dá 4. Não é isso? Expoente par, mais, finalizando aqui, o 8 elevado a 4/3. 8 elevado a 4/3 é o equivalente a fazer raiz cúbica de 8 elevado a 4. E como vimos aqui, o 8 é 2 ao cubo. Se partirmos a partir aqui do 8, 1, 2, 3. O 8 é 2 ao cubo. Como é que vai ficar aqui? Raiz cúbica de 2 ao cubo à quarta. Então, raiz cúbica de 2, 3 vezes 4, 12. Vamos dividir logo aqui, 12 por 3, que dá 4. Então, vai dar 2 à quarta. E 2 à quarta, como vimos aqui, é 16. Então, vamos colocar logo 16. Então, vamos lá. A vai ser 2 mais 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Sobrou o 16. Então, A é igual a 16. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a atenção de todos. A gente se encontra na próxima. Até lá. Valeu, pessoal.